Iniciando o nosso mês da música, iniciando a nossa percepção, iniciando uma série de meditações da Igreja do Senhor em relação ao louvor, e a Igreja vai estar todo esse mês pensando, organizando a sua cabeça pedagogicamente com relação ao louvor que ela tem prestado, não só o louvor coletivo, mas o nosso louvor individual, a nossa condição de adorador, a nossa condição de alguém que compreende que precisa louvar a Deus. E o tema escolhido, se tem fôlego, louve, nos dá a ideia da responsabilidade que nós temos enquanto seres viventes neste planeta. E sabe, nós temos vivido e experimentado uma era da pós-verdade. Pós-verdade foi um termo escolhido em 1992 por um sociólogo sueco, mas agora em 2016 ele ganhou ares de oficialidade quando a Universidade de Oxford, que escolhe todos os anos uma palavra nova para colocar no seu dicionário, e há uma expectativa do mundo inteiro a cada ano qual será a palavra escolhida, qual será a palavra então definida, palavra que ganha então ares de oficialidade. Em 2016, eles escolheram o termo pós-verdade para explicar algumas coisas que vêm acontecendo de forma grandiosa no nosso mundo. Pós-verdade, segundo esta universidade, é um fenômeno, é um substantivo que se relaciona com circunstâncias onde a verdade tem menos importância do que o apelo à emoção. Pós-verdade é um substantivo que indica uma circunstância onde a verdade dos fatos tem menos importância do que o apelo emocional para aquela situação. É uma maneira nova de se chamar a mentira. É uma maneira nova de chamar um factoide. E a coisa ganhou um tão grandioso, um vulto tão grande, que existem escritórios, existem agências de publicidade que estão se especializando em produzir pós-verdades, em produzir mentiras. Já começam a surgir nas universidades cursos de especialização na criação de pós-verdade, criações de factoide, criações de mentira. A campanha presidencial de Trump tinha uma agência específica para criar nas redes sociais, para criar no Facebook, para criar no WhatsApp, mentiras que pudessem ser espalhadas e acreditadas como verdade. Todos nós recebemos a cada dia no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, notícias fantasiosas, notícias que não têm nem pé nem cabeça, mas nós acreditamos. Existe um meme na internet dito que se está na internet é porque é verdade. Não se discute mais se é ou se não é. Na semana passada eu visitei um aluno meu que está passando por uma série de dificuldades porque veicularam, com uma brincadeira sem graça, mas inicialmente sem percepção do que poderia gerar, uma foto dele no Facebook dizendo que era um grande assaltante na cidade, que percorria as ruas assaltando as pessoas. E isso pulverizou, isso viralizou de uma forma que ele apanhou umas 2 vezes na rua, ele está com medo de sair de casa agora. As pessoas compartilham notícias, compartilham situações sem checar a veracidade dos fatos. Basta colocar uma foto e colocar uma frase bonita que todo mundo acredita e compartilha notícias como ela fosse verdade. Isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno mundial. Isso é um fenômeno que tem nos atacado. Isso é um fenômeno que tem chegado aos nossos arraiais. Esse é um fenômeno que tem chegado às nossas famílias. E quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a observar, quando a gente começa a querer pensar o que era uma vida de adorador, o que é uma vida de alguém que louva a Deus, a gente precisa criar um diagnóstico para perceber se a nossa vida de louvor, se a nossa vida de adoração tem sido realmente verdadeira ou tem sido apenas um fenômeno de pós-verdade. Se eu tenho construído uma vida de alguém que louva a Deus, ou se a minha vida tem sido pautada numa coisa que não é verdade, numa mentira, na construção de um modelo que parece ser real, mas na realidade dos fatos, no íntimo, no âmago da situação, não corresponde à realidade.
vamos o mês inteiro pensar na premissa: se tens fôlego, louve. Mas quais são as bases do verdadeiro louvor? Quais são as bases? Como é que devemos viver uma vida autêntica de louvor ao nosso Deus? Como é que nós vamos exibir marcas de um relacionamento com Deus na nossa vida? Quando é que a nossa vida vai ser de um autêntico adorador? Quando a gente fala em adoração, quando eu falo em louvor, existe uma gama de conceitos que vão sendo criados ao longo da nossa existência, ao longo de uma vida religiosa. Nós temos trocado relacionamento com Deus com base na religião, coisas que nós construímos, conceitos que nós construímos que não são conceitos bíblicos. Nós temos construído conceitos de pós-verdade no que se diz a louvor, a adoração, que não estão na Bíblia, mas nós praticamos, nós pulverizamos, nós viralizamos uma informação que não corresponde à verdade. Criamos vilões, criamos mocinhos, sem estar preocupado com a veracidade dos fatos. Compartilhamos, comungamos de ideias que não condizem com a vida de quem segue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pulverizamos informações, vivemos conceitos de alguém que não está em condições de perceber o que diz a palavra de Deus. O profeta Oséias vai dizer que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Nós temos substituído o nosso relacionamento com Deus por um relacionamento religioso. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, que se encontra no Salmo 150. Vamos ler juntos? Todos juntos? Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos vibrantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Vamos ler juntos mais forte o verso 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Nós lemos uma porção da palavra de Deus, são os Salmos. Nós lemos o último Salmo, mas na realidade os Salmos é um livro separado pelo povo judaico nas suas celebrações. Do hebraico o nome quer dizer Sefer Tehelim, livro dos cânticos. Depois, mais tarde, séculos mais tarde, alguns rabinos traduzem o que nós chamamos de Antigo Testamento para a língua grega, que foi a Vulgata, a Septuaginta, e na língua grega, então, ele ganha o nome de Psalmo, que é um cântico das celebrações. Quando a gente começa a percorrer a experiência do homem com Deus no Antigo Testamento, a gente percebe e consegue enxergar que nos livros de sabedoria, nos livros onde está expresso ali o sábio, onde a teologia do sábio está expressa, o homem indica que o relacionamento com Deus é através de uma experiência de vida. É na vida que Deus fala com o homem, nas coisas simples do cotidiano. Quando a gente começa a entender os textos sacerdotais, é na experiência cultica, é no templo, é ali que o homem consegue perceber a vontade de Deus. Os textos proféticos, Deus fala com o homem através do seu profeta para corrigir o seu caminho. É no livro dos Salmos que a gente consegue inverter a equação. É o homem, a experiência do homem falando sobre Deus, é o homem falando com Deus, é o homem nos seus cultos, nas suas celebrações, na sua vida, falando a respeito de Deus. É como se fosse para a gente o nosso cantor cristão, o nosso inário para o culto cristão, e são 5 livros dentro de um único livro de Salmo, por assuntos. Todos os salmos são catalogados. Nós temos os salmos de coroação do rei, nós temos os salmos de contrição, confissão de pecados, nós temos os salmos do ano novo, encerramento do ano velho. Nós temos salmos ali onde o salmista abre e rasga o seu coração na presença do Senhor pelas suas dores. E é um livro inspirado por Deus e meticulosamente organizado, em assunto por assunto.
em livro por livro, em etapa por etapa da nossa experiência de culto com Deus. E o último salmo é o Salmo 150, é o salmo que vai dizer para a gente, então, os parâmetros de louvor. Quais são os parâmetros? É o último salmo escrito de maneira bem organizada, bem coesa. São versos rápidos, um ritmo rápido, para que a gente possa louvar nas celebrações de maneira rápida e organizada, sem que a gente perca o ritmo. É um salmo que tem um estilo leve, é um salmo que é breve, é um salmo que quer mostrar para a gente, concluir toda a obra do saltério, toda a obra deste livro que fala do louvor, fala das celebrações, fala da vida. É nesse momento em que o salmista ele abre e termina o salmo com imperativo de louvor. Ele diz assim, olha, louvai ao Senhor. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa o que quer que você esteja vivendo, não importa a situação da sua vida, não importa onde você esteja, o salmista é claro, ele abre e termina com imperativo, diz assim, ó, louvai ao Senhor. Aconteça o que acontecer na sua vida, venha o que vier, venha a tempestade que vier, venha a bonança que vier, o texto é claro, ele abre e termina dizendo, louvai ao Senhor. É como se fosse um resumo. É como se o salmista olhasse para trás e percebesse toda a obra dos poetas sagrados, tudo que aqueles poetas vêm dizendo a respeito das suas experiências com Deus, das suas experiências de depressão, de dor, das suas alegrias, das suas esperanças. O salmista vem dizendo tudo isso que foi dito, tudo isso que foi cantado, tudo isso que vocês enxergaram, deve ser visto por um prisma. Louvai ao Senhor. É um salmo pós-exílico. O povo volta do exílio e o povo precisa então se reorganizar na sua vida cultica. O povo precisa se reorganizar na sua vida com Deus. É preciso encaixar alguma coisa que está desencaixado. É preciso voltar e perceber que a sua vida só tem sentido se houver louvor ao Senhor. Quais são as bases? Quais são as bases do verdadeiro louvor? É no momento de crise, circunstancialmente ruim, é no momento onde a vida foi destroçada e destruída e que precisa ser agora reorganizada e que a vida precisa voltar ao ritmo normal. É no momento onde as pessoas voltam do exílio, voltam para casa e agora precisam se reorganizar enquanto vida, se reorganizar enquanto povo. É neste momento que esse salmo surge com as bases, os parâmetros do verdadeiro louvor ao nosso Deus. Para a sua vida e para a minha vida. Hoje, 2017, quando nós estamos iniciando todas as nossas meditações e aspirações, onde paramos um pouco na nossa vida para perceber o que é o louvor, qual é o tipo de louvor que tem sido veiculado na minha vida, na minha casa, na sua casa. O que nós temos feito, como nós temos construído. A Maria Eduarda, ela adora cantar no coral infantil, né? E a professora do colégio dela fica dizendo que assim, olha, ela fala demais. Eu falei, puxou a avó, minha mãe me fala muito. Mas ela fala muito e canta muito o coral da igreja lá. Canta, ela quer que todo mundo aprenda as músicas do coral da igreja. Eu disse, que bom, né? Que bem que é o coral da igreja, não é a Anitta. Deixa cantar. Deixa cantar. Mas quais são as bases? Quais são o relacionamento? O que nós temos construído com a nossa vida, que vai verbalizar no dia após dia, da forma que nós vivemos, onde compramos, onde investimos, onde trabalhamos. Quais são as bases desse louvor? E o salmista vai dizer para a nossa vida. Não é para uma vida extemporânea, não é para uma vida fora do controle. Nós celebramos os 500 anos da Reforma Protestante, onde nós trazemos para a nossa vida o dia a dia, não há mais espaço sagrado ou espaço não sagrado. Nós compreendemos que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e por isso, aonde eu estiver, aonde eu for, ali deve se manifestar a presença de Deus. Quais são as bases dessa vida de louvor? E o salmista vai dizer para a gente onde nós vamos adorar. E vai dizer no verso 1, olha, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Não há uma dualidade de ações. Louvor ao nosso Deus é uma atitude permanente de alguém que percebe que precisa estar perto de Deus. O louvor ao nosso Deus deve estar constantemente na nossa vida, diariamente na nossa vida, com ou sem música.
O louvor ao nosso Deus deve fazer parte da nossa vida, como quem toma banho, como quem se alimenta. É o louvor ao nosso Deus que nos mantém de pé e que nos faz caminhar. E o salmista vai dizer, olha, é no santuário. É ali onde a presença de Deus se manifesta. O santuário não é um lugar físico, não é um lugar cheio de tijolos, mas é onde a presença de Deus está. É nesse momento, na presença de Deus, que nós devemos nos quedar à presença dEle e louvar ao nosso Deus. É no santuário, é no firmamento. Quando eu olho para as estrelas do céu e percebo a manifestação da glória de Deus, das mãos de alguém que criou tudo isso. Diz a carta de 2 Coríntios, não sabem vocês que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e que vive em vocês e foi dado por Deus? É no dia a dia, é no cotidiano. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, se o meu corpo é habitação divina, onde eu estou, ali deve se manifestar a glória, a presença de Deus. Aonde eu estiver, ali deve se manifestar a luz de Deus. Não há trevas, porque Deus habita em mim. Em meias dificuldades, em meias lutas, é ali que eu vou exibir uma vida de louvor. É a percepção do firmamento, como está escrito no Salmo 19:1, os céus anunciam a glória de Deus e nos mostram aquilo que foi obra das suas mãos. A sua vida tem anunciado a glória de Deus. Quando a gente caminha no trem, no ônibus, no metrô, se eu tenho uma vida de louvor ao nosso Deus, esse louvor deve ser constante em todo lugar, a minha vida deve exibir marcas desse relacionamento, marcas de um relacionamento com Deus, e que as pessoas devem perceber em mim não apenas diferença, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas a minha vida deve transmitir paz e segurança, porque Deus está presente comigo. É por isso que eu vou louvar a Deus. É porque cada dia a minha vida vai mostrar às pessoas o poder de Deus que opera em mim. O salmista vai dizer para a gente que existe uma relação direta entre o que fazemos no nosso individual e o que se reflete no coletivo. Porque o firmamento, porque a obra das mãos de Deus é o coletivo, é toda a criação, e quando a minha vida é uma vida de louvor a Deus, se eu enxergo que constantemente eu devo louvar a Deus no meu dia a dia, isso vai se extravasar para o meu coletivo, para a minha família, para a minha comunidade de fé, para os lugares onde eu estou, e juntos nós vamos ter uma vida de adoração e de serviço ao nosso Deus. O salmista vai além, ele vai dizer para a gente por que nós devemos louvar. Está no verso 2, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvar a Deus é demonstrar a gratidão pelo quem Deus é. Louvar a Deus é estar constantemente sabendo que Deus tem um controle de todas as coisas. Louvar a Deus é estar consciente de que Deus é o ser todo-poderoso, eu sou um ser limitado, que eu não tenho condições de ter o controle da minha vida em minhas mãos, mas eu devo devotar isso a Deus. Senhor, controla a minha vida, Senhor, controla a minha existência. O salmista vai dizer, olha, louvai a Deus pelos seus atos poderosos. É a percepção da intervenção de Deus na minha vida. É a percepção da memória das vezes em que Deus fez a intervenção e eu estou aqui, segundo a graça de Deus. Só estamos vivos aqui hoje, ouvindo e falando e cantando, porque Deus interveio em nossas vidas. É a percepção de Deus que não nos abandona. Louvai-o, segundo a excelência da sua grandeza. Uma vida de louvor a Deus é aquele que se aproxima de Deus, sabendo quem Deus é e quem eu sou. Nós temos nos acostumado, ao longo da nossa vida, a transformar a nossa relação com Deus numa relação de serviço ao consumidor, a um saque divino. Eu acho que a oração é um momento que eu vou orar e fazer reclamações apenas, e fazer pedidos. Mas devo me aproximar de Deus, sabendo quem Deus é, a sua grandeza, a sua realeza e de quem eu sou. E quando eu percebo isso, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais as minhas mazelas são expostas a mim e mais eu percebo que eu preciso da graça de Deus para viver. E quando eu percebo porque eu vou louvar a Deus, eu começo a indagar ao Senhor pela sua grandeza e toda a criação me inspira a ter uma vida de louvor.
eu percebo nas minúcias, nas grandezas, a obra do nosso Deus. Eu percebo nas pequenas coisas, nas grandes coisas, que tudo foi Deus que fez. E que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele que começa uma história, Ele que termina uma história. E a minha vida está nas mãos dEle. E que nada que passe por longe disso me tem sentido, porque minha vida só tem sentido se está nas mãos de Deus. O salmista vai dizer para a gente como nós devemos louvar ao nosso Deus. No verso 3 ao verso 5 diz assim: louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos vibrantes. Todos são convidados a louvar o nosso Deus. Todas as coisas, todas as etapas, tudo que o homem construiu, tudo que foi feito, deve ser feito para a honra e glória do nosso Deus. Tudo que nós viemos a fazer, a construir, a pensar, deve ser feito para louvar ao nosso Deus. E ele faz aqui, o que para a gente parece um pouco apenas uma lista de instrumentos. Ele vai dizendo para a gente as etapas do nosso louvor, como deve ser a nossa vida, como nós devemos louvar. Ele diz assim, olha, nas trombetas. Trombeta é um instrumento que era usado pelo sacerdote em momentos de batalha. Trombeta era um instrumento que era usado para alertar o povo que estavam em guerra. O que o salmista está dizendo é que nos momentos de dificuldade, nas tribulações, nas tempestades da vida, a nossa vida deve ser uma vida de louvor. Não existe tempo ruim ou tempo bom. A nossa vida deve ser investida no louvor ao nosso Deus. As nossas atitudes devem ser atitudes de louvor ao nosso Deus. Ele vai falar para a gente do saltério. O saltério é um instrumento usado pelos levitas nas cerimônias do povo judaico. É nos momentos da comunidade de fé reunida. É aqui que eu me expresso. É aqui que eu louvo. É aqui que eu sou um instrumento de graça e misericórdia para o meu irmão. É aqui que eu perdoo. É aqui que eu sou perdoado. Não devo abandonar a minha comunidade, porque é no coletivo onde eu vou expressar o meu culto ao nosso Deus. Ele vai falando das danças, das cordas, das flautas. Eram os instrumentos usados em casa. A trombeta era usada pelo sacerdote, o saltério pelos levitas, e todos os outros instrumentos eram instrumentos usados em casa. É dentro de casa que a nossa vida deve exibir marcas de um louvor com Deus. É como você é quem você é, da forma como você é ali em casa, pai, mãe, família reunida, é ali que nós devemos louvar ao nosso Deus, nas lutas, nas cerimônias e em casa. E ele termina dizendo assim, olha, louvai a Deus com símbolos vibrantes. O símbolo é um instrumento que só fazia barulho. Não era nem considerado instrumento de percussão. Diz a comunidade judaica que era dado àquelas pessoas que não sabiam tocar nada, queriam fazer barulho, entregavam um símbolo para aquela pessoa. Tipo eu, mais ou menos, que não toco nada, não faço nada. Ninguém pode estar fora, não há desculpa. Todo mundo deve ter uma vida de louvor ao nosso Deus. O salmista faz uma listagem de todos os instrumentos possíveis, de todas as situações possíveis, e em todas as situações a nossa vida deve ser gasta, investida no louvor ao nosso Deus. E ele vai dizer quem deve louvar. No verso 6 diz assim, olha, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. A palavra usada fôlego nesse texto é a palavra nefresh, a mesma palavra dizendo que Deus, quando criou o homem, deu a ele fôlego de vida, deu a ele nefresh, deu a ele um hálito, deu a ele um sentido de respiração. Essa mesma palavra é usada num sentido amplo no Antigo Testamento para dizer tanto respiração, tanto vida, fôlego, como razão, racionalidade. O que o salmista está dizendo para a gente é que, olha, tudo. Essa palavra tem o sentido de totalidade, nada está fora disso. Ele quer resumir todo o contexto, toda a mensagem empreendida neste salmo, toda a mensagem colocada no contexto do saltério, nos salmos todos. Então, ele vai dizer, tudo, nada está fora, tudo quando tem fôlego. Se a gente compreende o fôlego como sentido de vida, a gente vai identificar que enquanto existir, a nossa vida deve ser gasta no louvor ao nosso Deus. Enquanto Deus me der a oportunidade de vida no sentido fisiológico, biológico, enquanto o meu coração bater, enquanto eu respirar,
Não há um instante que possa faltar louvor na minha vida. Essa palavra com sentido de razão nos dá a gente uma oportunidade, um presente de Deus. Deus, na sua criação, nos deu a racionalidade como imagem e sua semelhança. E nos momentos de dificuldade, de tempestade, nos momentos de festa, que eu vou enxergar que cada instante da minha vida, em cada oportunidade, deve ser uma oportunidade de louvor ao nosso Deus. Está difícil? Está em meio a uma tempestade? Louve a Deus pela sua grandeza. Está no meio de festa? Louve a Deus pela sua bondade. É uma vida que investe tudo que tem, tudo quanto tem, enquanto vida existir. Essa vida deve ser investida no louvor ao nosso Deus. Ano passado nós conhecemos uma missionária. E ela contava para a gente a experiência no campo missionário da sua colega de trabalho, que ali, depois de 30 anos no campo, doente, e o médico falou assim: você não tem jeito, você precisa voltar para casa que você vai morrer. Eu disse: médico, olha, eu não vou deixar de ver um minuto da minha vida longe do meu Deus. Se Deus me mandou para o campo, é aqui que eu vou ficar até o dia que eu tiver fôlego. Então a sua colega colocou no carro, levaram ela para casa, na Colômbia, longe de casa, longe de seus parentes, dos seus pais, seus sobrinhos, seus irmãos. Essa minha vida só tem sentido se for gasto, investido no louvor a Deus. Quando eles saíram de carro para ir para casa, o médico falou assim: não tem jeito. Ela precisa voltar porque ela tem dias de vida. Então ela pediu: encosta o carro aqui, porque eu já consigo ouvir o coral. Eu já consigo perceber que Deus está me chamando. Eu não vou ficar muito tempo aqui, mas eu quero ter a certeza que toda a minha vida, todo o meu fôlego, eu investi na obra do nosso Deus. Naquele momento Deus a chamou. Naquele instante Deus a levou para a glória. A vida que Deus nos deu deve ser investida no seu louvor. Eu não sei o que você tem feito da sua vida. Eu quero que você baixe a sua cabeça agora. Não sei de que forma você está aqui. Baixe a sua cabeça, fale com Deus, olhe para você agora. Eu sei que a hora está adiantada, mas nós não podemos ir embora sem refletir, sem pensar naquilo que nós temos feito na nossa vida, do presente dado por Deus. Tudo quanto tem fôlego. Aonde você tem investido o seu fôlego de vida? Aonde você tem investido as suas energias? Aonde você tem investido o que Deus tem te dado? Quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça dia após dia? Eu quero te dizer que você precisa investir o dom da vida que há em ti numa experiência de relacionamento com Deus, na percepção de um Deus grande, de um Deus criador. Aonde você tem investido a sua racionalidade, essa razão que foi dada por Deus, do seu nefresh, do que Deus te deu enquanto presente, enquanto imagem dele. Eu quero te convidar hoje a tomar uma decisão na sua vida e a partir de hoje investir o seu fôlego, investir a sua vida neste relacionamento com Deus. Aonde? É no santuário, é na sua vida, é onde Deus se manifesta, porque Deus é grande, porque Deus é magnífico, porque nós nos aproximamos dele, nos percebemos quem ele é e quem nós somos. Como você é, meu irmão. Sabe dançar, dança, sabe tocar, toque. Se não sabe fazer nada, faça barulho. Mas a sua vida não tem desculpa. É na vivência prática, é no dia a dia. É na organização de uma mente que quer glorificar o nome de Deus. E tem uma vida de louvor. Tem a noção exata de que quando existir vida em você, essa vida deve ser investida no louvor ao nosso Deus. Pai querido, esteja conosco, Senhor, ao longo desse período onde estaremos refletindo sobre uma vida de louvor, Senhor.
Senhor, recomendamos o nome do irmão Jorge às suas mãos, na sua saúde, na sua vida, na condução desse mês, na condução do Ministério de Música desta igreja. Dê este seu servo, Senhor, graça e misericórdia, percepção da sua companhia, Pai querido. Não deixe que o inimigo tire o brilho no olhar, a percepção do seu chamado, a percepção, Senhor, da sua condução de vida, Senhor. Dê graça a ele e a sua família, para que percebam, Senhor, o quão importantes são na condução desta igreja, na área da música, para o seu reino aqui, nesta vida, neste tempo, Senhor. Nos abençoe. Nos dê enquanto igreja do Senhor a percepção que precisamos ver uma vida de louvor. Nos dê lucidez, Senhor, para investirmos a nossa vida, o nosso fôlego na sua causa. Para investirmos, Senhor, a nossa vida, o nosso fôlego para glorificar e honrar somente o Teu nome. Leva-nos, Senhor, de volta aos nossos lares, na sua santa paz. E que possamos, Senhor, retornar à noite para louvar e glorificar o Teu nome, somente o Teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém.